China faz grave alerta ao Irã e, se não cumprirem, as coisas podem ficar muito ruins para o país do Oriente Médio. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, da geopolítica e da geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, repare só o mapa. Todos sabemos que a China é a maior potência industrial do mundo atualmente, inclusive sendo o país que mais exporta produtos industrializados. Boa parte desses produtos industrializados chineses tomam como destino o continente europeu. E como que isso chega até a Europa? Chega por via marítima. Repare o caminho percorrido aqui, ó. Produtos saem da China, atravessam as embarcações o Oceano Índico, entram no Mar Vermelho, passam pelo Canal de Suez, Mar Mediterrâneo, até chegar na Europa, beleza? Esse é o caminho mais curto, o caminho mais comumente utilizado. O problema atualmente está aqui, ó, no Mar Vermelho. O que está rolando no Mar Vermelho? O Mar Vermelho, você sabe, que é a divisão territorial entre o Egito e o Oriente Médio. Está aqui, ó, bem próximo de Israel, onde acontece nesse mesmo instante uma guerra entre o grupo Hamas e as tropas israelenses. Como consequência direta desse conflito, há a atuação de inúmeros grupos radicais. Entre eles está um grupo do Iêmen. O Iêmen é esse país aqui, ó, no sul da Península Arábica. Que grupo radical islâmico é esse? São os Houthis. Houthis, que é um grupo radical islâmico apoiado pelo Irã. É aí que o Irã entra na história. O que os Houthis vêm fazendo? Repare aqui as imagens, ó. Os Houthis vêm desde novembro promovendo ataques contra navios mercantes, ou seja, contra navios que fazem transporte de produtos, transporte de mercadorias, muitas das quais vindo da China. Que navios são atacados? São atacados todos os navios que têm alguma vinculação com Israel, ou que seja de países aliados de Israel, como Estados Unidos, Reino Unido. E aí isso vem prejudicando fortemente a atividade comercial global e, por consequência, prejudicando os chineses. Por quê? Porque como ocorrem esses ataques no Mar Vermelho, muitas embarcações optam por não passar pelo Mar Vermelho. Qual passa, então, a ser a alternativa para esses navios mercantes? Olha o mapa novamente. Se atualmente tornou-se perigoso passar aqui, ó, pelo Mar Vermelho, os barcos fazem isso, ó. Atravessam o sul da África, passando aqui pelo famoso Cabo da Boa Esperança, até chegar na Europa. Qual o problema disso, galera? Isso faz com que a viagem fique mais longa e, portanto, o tempo do frete aumenta e, por consequência, aumenta também o preço, o custo desse transporte. Olha a manchete aqui, ó, do dia 16 de janeiro. Conflito no Mar Vermelho encarece frete marítimo em mais de 100%, 121%, ou seja, o valor mais que dobrou. Ataques do grupo rebelde Houthis começaram em novembro de 23, em resposta à guerra entre Hamas e Israel. Então, só para ficar claro, os Houthis atuam em apoio, em solidariedade aos palestinos. Trata-se, portanto, de um grupo contrário, um grupo que se opõe a Israel. Beleza? Tá claro isso aí? E é aí que entra a China na história. A China, quando vê uma vinculação entre os Houthis e o Irã, passa a chamar a atenção do Irã. Olha a manchete da última semana. China pressiona Irã para conter ataques Houthi no Mar Vermelho. Pequim diz que relações comerciais com Teherã podem ser prejudicadas. Olha o que disse aqui a China. Ó, basicamente, a China diz: se nossos interesses forem prejudicados de alguma forma, isso terá impacto em nossos negócios com Teherã. Teherã, que é a capital do Irã. Então, diga aos Houthis para mostrarem moderação. Ou seja, meu povo, é a China chegando lá no Irã, que é um aliado dos chineses, dizendo o seguinte: ô Irã, poxa vida, conversa aí com esses seus aliados dos Houthis para eles moderarem esses ataques, porque isso está prejudicando o meu comércio. E o Irã se manifestou de alguma forma? Claro que não. Por que o Irã não fez nenhuma manifestação, pelo menos não manifestações públicas? Porque se o Irã disser, ah não, beleza, vamos conversar com eles lá. Se o Irã disser isso,
é uma forma do Irã assumir que de fato financia esses grupos radicais. Lembrando que não é só os Houthis, ou não são apenas os Houthis, que têm vinculações com o Irã. Entra também o Hamas, entra também o Hezbollah, entra também a Resistência Islâmica no Iraque, que é o grupo que há cerca de uma semana atacou aquela base militar dos Estados Unidos. Então o Irã fica caladinho, não fala nada, porque se falar, ele está assumindo que de fato financia esses grupos. Beleza? E aí, galera, o que a China poderia fazer com o Irã? Eu vou te mostrar alguns números aqui, você vai entender. Ó. As refinarias de petróleo chinesas, por exemplo, compraram mais de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã em 2023, no ano passado. Ou seja, o Irã depende muito da China. A maior parte, quase a totalidade do petróleo exportado pelo Irã vai para a China. Então a dependência iraniana em relação à China é gigantesca. Lembrando que o Irã sofre sanções comerciais por parte dos Estados Unidos e de aliados próximos dos Estados Unidos, que boicotam a economia iraniana. Por outro lado, olha o Irã. O petróleo iraniano, porém, representa apenas 10% das importações de petróleo bruto da China. Você entendeu a diferença? Enquanto o Irã vende 90% do seu petróleo só para a China, todo o petróleo que a China compra, de todo o petróleo que a China adquire, apenas 10% vem do Irã. Ou seja, a dependência que o Irã tem da China é muito maior do que a dependência que a China tem do Irã. Isso quer dizer que numa situação em que a China faça, de fato, um ultimato ao Irã, tipo assim, ô Irã, ou você resolve isso aí, ou vamos cessar nosso comércio. Quem sai mais prejudicado? O prejuízo é muito maior para os iranianos e bem menor para a China, porque a China pode aqui, ó, vou complementar a leitura do texto, ó. E Pequim tem uma série de fornecedores que poderiam suprir as deficiências de outros lugares. Ou seja, a China consegue muito bem comprar esses 10% do petróleo aqui que depende de outros países e não depender exclusivamente do Irã. Já o Irã encontrar outro país que compre os 90% de petróleo que a China adquire é muito mais difícil, beleza? Uma outra informação importante. Nesse ano, agora, no começo de 2024, o Irã passou a ser um dos novos integrantes dos BRICS. Lembra disso aí? O BRICS passou recentemente por uma ampliação e um dos novos membros é justamente o Irã. Lembrando que o BRICS é aquele grupo formado por países emergentes, originalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem a China como seu principal líder, sua principal liderança, a principal economia. Então, a China e o Irã têm sim grandes proximidades. Mas e aí? O Irã ou os Houthis mudaram o comportamento depois desse alerta feito pelos chineses? Não, parece que nada mudou. No dia 1º de fevereiro, ontem, olha só o que os Houthis fizeram. Olha a manchete. Rebeldes Houthis reivindicam ataque a navio comercial britânico no Mar Vermelho. Ou seja, os Houthis continuam promovendo ataques contra embarcações mercantis que passam pelo Mar Vermelho e que tenham alguma vinculação com Israel. Novo ataque ocorreu depois de, nesta madrugada, os Estados Unidos abaterem um drone sobre o Golfo de Aden. Ou seja, os ataques mútuos continuam. Os Houthis atacando embarcações e as forças aliadas de Israel, sobretudo Estados Unidos, contra-atacando esses Houthis ali no Mar Vermelho. E eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Será que a China tem sim algum poder de influência sobre o Irã a ponto de o Irã ordenar que os Houthis cessem esses ataques? Será que algo vai mudar? Escreve para mim aí nos comentários. Aqui eu separei um trecho de uma fala de uma liderança dos Houthis. Olha só. Os rebeldes Houthis do Iêmen afirmaram nesta quinta-feira ter atacado com mísseis um navio comercial britânico no Mar Vermelho. Beleza. O porta-voz dos Houthis disse o seguinte: o navio estava indo em direção a um porto israelense e reiterou, no caso essa liderança, que suas operações continuarão contra qualquer navio com destino a Israel, até que cesse a agressão contra a faixa de Gaza. Então os Houthis estabelecerem uma condição, né? Vamos parar de atacar esses navios aliados a Israel, desde que Israel pare de atacar os palestinos na faixa de Gaza. Então vamos seguir acompanhando, ver de que maneira isso vai se desdobrar aí nos próximos dias. Valeu, galera! Deixa aí seu like, comenta e, se chegou até o final e gosta dos vídeos,
considere também apoiar financeiramente o canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo minha chave Pix. Te vejo no próximo, um forte abraço, valeu!